Fala, massa atleticana, a gente está aqui para mais um pós-jogo para falar dessa vitória do Galo. O Galo venceu ontem, venceu o Alianza Lima na Libertadores por 2-0 e eu e o Rodrigo estamos aqui para poder fazer uma análise dessa partida, destacar alguns desempenhos individuais e destacar o desempenho coletivo do Atlético, que dessa vez agradou muita gente, que inclusive muitas pessoas reforçaram, né, a margem de evolução dessa equipe de Eduardo Cudê. Tem muita coisa bacana e interessante para a gente pontuar, então fica com a gente, vai ser um tempo aí gostoso para a gente poder discutir futebol. Fala, Vitor. Boa noite, massa atleticana. É isso mesmo. Boa noite, bom dia, né? Depende de qual horário você tá vendo a gente. É isso que o Vitor falou. Vitória importantíssima na Copa Libertadores, a nossa primeira em 2023, aquela que dá para alavancar muitos elogios, muitas pontuações positivas do time, né? O time que, para mim, mostrou empenho desde o começo, mesmo tendo aquele mesmo problema da temporada que é a falha nos gols, né, nas finalizações, não tá a bola, às vezes demora a entrar. E a gente vai comentar sobre isso, né, Vitor? Essa falta de efetividade ainda existe, mas é Sim, muito perceptível a evolução desse time do Cudê, né? Tem muitos números sim, bacanas aí a serem abordados. sim. O Galo fez uma partida com 31 finalizações, são 9 finalizações dessas foram no alvo, foram no gol adversário, e sofreu apenas um chute do adversário, mas que não foi na direção do gol, ou seja, o Everson não trabalhou na partida. O Galo controlou o jogo, não teve dificuldade defensiva. O Rubens fez uma excelente partida defensiva também, porque quando o Alianza Lima tentou chegar pela direita, o lateral esquerdo do Galo fez mais uma boa partida com desarmes, com interceptações. O Nathan Silva na defesa não deixou a desejar, o Gemerson ali também não deixou a desejar. Então, o Galo, de modo geral, fez uma boa partida defensiva. O Galo foi com uma escalação um pouco diferente, né? Para quem estava acostumado aqui ali com o lateral direito de origem, né? Seja com Sarabia ou com o Mariano, o Galo vai com o Fux. E o Fux que tem qualidade na bola longa, o Fux que tem qualidade para construir. E eu já cantava essa pedra antes mesmo da partida, que o Eduardo Cudê poderia explorar essas características do Bruno Fux para construir por dentro, da mesma forma que ele faz com o Mariano, para que o Pavão jogue em profundidade e funcione como um ponta pela direita. Basicamente, muita gente dizendo assim, mas o Galo jogou com 3 zagueiros, e a gente tem que tomar cuidado para fazer essa avaliação. Por quê? O Galo não jogou com 3 zagueiros naquele padrão antigo, naquele formato, naquele sistema de 3 zagueiros ali, que até o Filipão gostava, né? Que muita gente conhece. Basicamente, o Galo, quando tinha a bola, o Galo já saía com 3 jogadores. Então era o Everson, 2 zagueiros e o Mariano. Descia para poder fazer uma linha ali de 3, junto com os defensores, para poder sair jogando com o Otávio à frente da defesa. Ou quando o Alan jogava, por exemplo, o Alan era quem baixava e saía jogando com os zagueiros. Dessa vez, o Fux e o Galo aproveita essa liberdade que o Alianza, esse campo que o Alianza dava para o Fux progredir com a bola, e o Fux é um jogador que progride muito bem com a bola e consegue trabalhar bem essa bola longa ali e ajudar na construção das jogadas. A execução ficou devendo um pouco, eu acho que o Fux errou muitos passes, mas errou muito por tentar. Passes verticais são bem mais complexos do que passes na horizontal, tocar de lado. Então, assim, ele fez uma função, cumpriu uma função muito mais complexa do que só jogar a bola de lado ali. O Galo, de modo geral, eu acredito que o desempenho dessa vez agradou. Eu acredito que o desempenho ficou acima do resultado, né? Até mesmo no estádio, a gente estava ali, o Rodrigo também pode comentar bem disso. Muitos torcedores ali falavam, nossa, era para estar 5-0, era para estar 4-0, e tinha caixa para mais, porque o Galo construiu muito. Um ponto a destacar é que nenhum time consegue construir tantas chances claras, eu estou falando de chances claras, nenhum time consegue construir tantas chances claras contra um time, contra um adversário, que se resume a defender, se esse time não tiver recurso, se esse time não tiver mecanismo e se esse time não tiver formas de fazer essa bola chegar no gol adversário.
E foi isso que o Galo apresentou. O Galo atraiu o adversário para o centro do campo, explorou as laterais. O Galo atraiu o adversário para um lado do campo para poder atacar pelo outro lado. O Galo buscou ali circular a bola, uma inversão de jogo, passes longos nas diagonais, muitas vezes acionando o Pavon pelo lado direito, dando profundidade pelo aquele setor. O Vargas ali preso, às vezes, no meio dos zagueiros, para o Hulk poder descer um pouquinho e receber essa bola entre linhas. Então, a gente vê o time com diferentes mecanismos e chegando no gol adversário, criando muitas oportunidades. E aí começa o festival de gols perdidos. O Vargas perdendo gols, o Hulk perdendo gols. O Rodrigo me ajuda a lembrar aí que foram muita gente perdendo gols. Gemerson. Eu ia falar o Zaratio, mas a defesa do goleiro do Zaratio eu dou mérito pro goleiro, mas não deixa de ser um gol perdido, né? Ele saltou muito bem ali no sentido de reduzir o espaço entre ele e o atacante, né? Sim. Pavon também, né? Perdeu alguma chance. E uma oportunidade que ele mesmo criou através de uma jogada individual pela direita. E a gente cobrava muito isso aqui. A gente cobrava falando que o Galo não tinha esse mano a mano forte pelas beiradas. E o Pavon conseguiu entregar isso ontem pelo lado direito, esse mano a mano, esse 1 contra 1, e ele conseguiu vencer esses duelos ali de forma interessante e atacar a área adversária. Foi uma partida abaixo do Hulk, mas a gente tem outros destaques individuais também, como o Igor Gomes, que está aí nos nossos destaques aqui embaixo. Você pode acompanhar, ele decidiu a partida, fez o simples, chegou na área adversária, finalizou com precisão, fez o básico, fez o arroz e feijão, forte, rasteiro, para poder fazer 2 gols e decidir a partida. É isso mesmo, Vitor. Primeiro, né, falando da zaga. Igual você falou, a gente foi no jogo e eu gosto muito de conversar com o torcedor, saber a opinião dele. Então, eu converso mesmo, faço umas 4 amizades diferentes no jogo. E no intervalo do primeiro tempo, a gente falou assim, esse time tá muito seguro. Não recebe bola no gol. Tanto que no final do jogo, no máximo, teve um chute. E não foi ao gol. Então, esse time, defensivamente, está muito seguro. E eu confesso que eu achei que o Galo ia levar uma pressão ontem pela ausência do Lemos, né? Que o Lemos é o titular absoluto, querendo ou não, da nossa zaga. Mas não, o time conseguiu manter essa segurança de muitos jogos. Apesar de estar tomando muito gol, eu vejo sim uma zaga sólida, que sabe o que está fazendo, não é aquela loucura. São erros individuais que acontecem nos gols dos adversários que não teve nenhum perigo ontem. Então, mais uma partida do Rubens muito boa, né? O Rubens mostrando que está se acostumando com a lateral direita, a esquerda, né? Vai ser muito importante para a gente na temporada. E eu gostei muito do Fux também. Tem essa falha aí dele tentar muito no lançamento, né? Eu acho que ele errou uns 4 lançamentos, mas por tentar. Então eu não critico muito o jogador que está tentando, sabe? Era uma maneira dele tentar forçar uma jogada e algumas vezes funcionou, mas a maioria não funcionou. Mas eu gostei do Fux. Eu vi muita gente falando que ele era o nosso 10 nesse jogo de hoje, porque ele construiu muito no primeiro tempo, né? Então ele construiu bastante, eu gostei. Outro detalhe, gostei muito também do Pavon. Tem muito tempo que eu não via essa caída pela direita, eu acho que desde a época do Savarino, tão bem. Eu senti essa semelhança, então o Pavon entrou muito bem, né? Ele mesmo falou que estava louco para jogar na Libertadores, estava em casa triste com essa punição e tem tudo para somar com o Atlético, né? Ontem não foi dia de Hulk, mas né, foi, eu acho que dia de não só de Igor Gomes, mas de Pavon. Pavon para mim foi o melhor em campo no primeiro tempo e o Igor Gomes teve uma só noite brilhante, né? Fez uma belíssima jogada no primeiro gol, né? Um belo gol. Eu nem esperava que ele ia fazer aquilo. Na hora que foi gol, eu falei assim, nossa, que golaço. Então ele chamou a responsabilidade, fez o gol e teve seu segundo gol de oportunismo, né? Que chutou, fez o simples e deu a classificação para o Galo aí. Então, esses 2 destaques aí que eu dou na noite de ontem. E, de novo, eu aqui, viu? Falei do Vargas para ter um pouco de paciência. Muitas dos torcedores concordam, acho, comigo. Muita gente aplaudiu. Teve uma minoria ali que vaiou. Mas o Vargas, apesar dos gols perdidos, que novamente foi gols incrivelmente perdido, eu não acho que ele fez uma má partida. Ele conseguiu trazer marcação até para o Hulk ficar livre. Gostei muito do Vargas. Tá faltando a fazer a bola balançar, mas eu gostei da movimentação dele. E aí, Vitor, o que você acha?
Sim. O Vargas, ele participou bem, até para poder... Ele ficou um pouco fixo ali, perto dos zagueiros adversários, o Hulk tentou uma mobilidade maior. No segundo tempo, eu já vi o Vargas se movimentando mais, ele conseguiu participar, na minha opinião, até melhor no segundo tempo. Teve uma oportunidade cara a cara logo nos minutos iniciais, e aí entra uma questão que a gente tem conversado bastante. Acho que todo atleticano, qualquer analista, qualquer jornalista tem se questionado a respeito disso. O que faz o Atlético desperdiçar tantas oportunidades frente aos goleiros adversários? E são muitas coisas, né? A finalização é um fundamento do futebol e o jogador ele trabalha a finalização desde as categorias de base. Entretanto, ela é impactada por muitas coisas. Tranquilidade, confiança, emocional, até mesmo a continuidade de você estar ali sempre jogando com tempo de bola, tudo isso, treinamento, aprimoramento, ok, tudo isso contribui. E a gente vê, ele teve uma oportunidade no início da partida, perdeu, depois teve uma outra oportunidade, ele teve até certa calma ali, tentou tirar, mas o zagueiro também foi bem, fez a leitura de poder se jogar na bola no momento certo, mas eu acredito que quando a bola entra, facilita bastante, quando você fala que o torcedor gritou o nome dele no estádio, acho que foi muito também desse reconhecimento de um jogador que se esforçou. Mas aí eu também fico um pouco na bronca com o time. Eu não vejo um time sendo campeão que desperdiça tantas oportunidades de gol. Por quê? Quando o Atlético for jogar contra um Palmeiras, quando o Atlético for jogar contra um Fluminense, quando o Galo for jogar contra uma equipe que se defende melhor, que agride melhor o portador da bola, que protege melhor a sua área, o Galo vai ter dificuldades para criar. É bacana ver o time amadurecendo e evoluindo e criando mais oportunidades. Acredito que todo treinador fica feliz quando vê que o seu time cria muitas oportunidades, chances claras de gol. Mas quando você desperdiça muito, nessas partidas com nível de competitividade maior, quando você conseguir criar menos, teoricamente você vai ter menos chances claras para poder transformar em gol. E se você desperdiçar essas pequenas chances, você vai sair derrotado ou com empate ou com uma eliminação. Porque você tem que chegar ali, às vezes, 2, 3. Vai ter jogo que o Galo vai chegar 20, 30 vezes como chegou ontem e vai fazer 2, 3, 4 gols. Ok. Só que vai ter jogo que o time vai conseguir chegar a 7. Vai ter jogo que o time vai conseguir chegar a 5, por conta da circunstância do jogo. E se, por exemplo, numa semifinal de Libertadores, o Galo tiver um jogador expulso, vai abaixar as linhas, vai jogar em transição, e vai ter 2, 3 oportunidades. E nessas 2, 3 oportunidades, se você não fizer, você desperdiça, você corre o risco de jogar fora a chance de um título, jogar fora a chance de uma classificação. Então, eu acredito que resolver esse problema da finalização tem que ser algo urgente nos jogadores. E aí eu quero dar 2 pontos, né? Primeiro, que a confiança, a parte emocional, mental, conta muito. E o fato do Galo ter jogado bem contra o Atlético do Paraná, ter jogado bem contra o Santos na Vila Belmiro, ter jogado bem ontem contra o Alianza Lima, ter jogado bem contra o Atlético do Paraná no Independência pelo Brasileiro. Isso vai dando confiança para os jogadores. Então, ontem, por exemplo, a gente viu mais confiança para um passe longo, às vezes. Alguns jogadores com um pouco mais de confiança para poder acelerar um passe, para poder surpreender o adversário ali com um passe mais na vertical. E essa confiança, ela também vai chegando na hora de finalizar, quando essa bola começar a entrar. Então, por exemplo, o Igor Gomes fez 2 gols, é certeza que nos próximos jogos o Igor Gomes vai estar com ainda mais confiança para finalizar. O Hulk é um jogador confiante porque ele está sempre marcando gols. Agora, Vargas, Paulinho, Johan, Pavon e tantos outros atacantes, jogadores ali do Galo, meias, vão ganhar confiança quando essa bola começar a entrar também. E o outro ponto que eu gostaria de destacar uma notícia boa, na minha visão, é mais fácil você corrigir esse problema da bola não entrar, da finalização, do que você corrigir o problema de um time que não cria oportunidades e chances claras de gol. Por quê? Quando a gente fala de um time que cria muitas chances claras de gol, a gente está falando de repertório, de construção, criação, de variação de jogadas, de variação tática, de desempenho coletivo. Onde o treinador ele treina, ele implementa ideias a fim de que o time construa
e agrida o gol adversário. E o Galo tem evoluído nesse sentido. Essas correções de finalização ali, na hora de matar o adversário, é algo que o Galo tem que corrigir. Mas eu prefiro corrigir um time que precisa de acertar a finalização do que ter que corrigir um time travado, que não consegue agredir ninguém. Então, eu acho que são coisas pontuais e que o Kudê já demonstrou que tem conhecimento de futebol para poder ajudar os atletas a resolver essa situação. O Galo também tem um elenco maduro, né? Hulk, Edenilson, o próprio o Johan, que já rodou bastante, Palmeiras, Bragantino, o próprio Igor Gomes, que é jovem, mas já jogou aí com a camisa do São Paulo, que também é um time que tem alto nível de cobrança. Você tem o Gemerson, que rodou na Europa, você tem o Lemos, que rodou na Europa. Então, são jogadores experientes que podem contornar essa situação. Então, eu estou confiante para o restante da temporada, com o pé no chão. Eu não acho que o Galo joga o melhor futebol do Brasil. Eu não acho que o Galo tem totais condições de sair amassando todo mundo e atropelando todo mundo. Não é por aí. O buraco é mais embaixo. As coisas não são tão simples assim. O Galo vai enfrentar dificuldades maiores contra adversários melhores. E o ponto que eu deixo é: o time precisa de ser mais letal. Essa é a palavra. Letal. O time precisa de ser mais letal. De matar o adversário quando tiver a chance de matar. Concordo com tudo, Vitor. E vou mais além. O Galo não pode perder tanta chance, porque ontem, se fosse um 4-0, se fosse um 5-0, ia ser bom para saldo, né? A gente tem que pensar nesse grupo Ótimo saldo ponto. de gols. E a gente viu uma Alianza Lima que estava perdendo por 2-0. Quem estava no estádio pôde conferir isso. Uma Alianza Lima que estava perdendo por 2-0 e que estava fazendo cera perdendo por 2-0. Então, para eles, um 2-0, o empate para eles era a vitória, estava muito claro. Mas um 2-0 para eles acontece, estava ali dentro do grupo. A minha preocupação é quanto ao Atlético. O Atlético, com o time capacitado que tem, o Atlético Paranaense, pode colocar muito mais que 2-0 nesse time aí. E a briga do Atlético é difícil. O grupo é difícil. A gente, claro que torce para essas 4 vitórias acontecer, mas e se não acontecer? O que a gente vai esperar? Saldo de gols. A gente vai ficar naquela. Teve um ano do Galo que o Galo classificou, se eu não me engano, ou para a Sul-Americana direta na fase da Libertadores por causa do saldo de gols. Então, o saldo de gols nesses grupos que são disputados é importantíssimo. Faz falta. E eu fiquei com essa coisa na cabeça. Falei assim, poxa, podia ser mais, porque se a gente precisar lá na frente, o Alianza é o time que a gente mais consegue fazer saldo de gols. E os outros adversários pensam nisso também. Porque eu falei no nosso pré-jogo, apesar do Aliança ser líder do grupo, hoje não é mais, ele é o time mais fraco do grupo. Ele entrou como o time mais fraco. Eles sabem disso. Eles, igual você falou, eles fizeram cera porque sabem da limitação que eles têm. Então, o Atlético tinha que ter feito mais. Claro que foi um bom jogo, mas se não faz 2-0, fosse 1-0, não sei se estaria assim. Porque é uma vitória importante, mas contra o Libertad e contra o Atlético Paranaense, não sei se vamos criar esse tanto de oportunidade. Faz falta. E claro, se a gente classificar contra um time que está muito mais bem formado, no caso o Fluminense, outros na Libertadores aí, não sei se o Galo vai criar essa chance. Então me preocupa esse número alto criado. Se eu não me engano, é o do mundo, né? O Galo É o time que mais cria chances claras. no mundo. Só que não faz. Então, se fizesse, a gente estaria aqui elogiando pra caramba. E não acho que é uma coisa muito complexa de se resolver, é uma coisa simples. É acertar o gol. Aqueles jogadores ali fizeram gol. O Vargas fez final de campeonato, 2 gols. Então, tipo assim, é uma fase. Eu penso muito que na questão psicológica tá pesando muito. Recentemente a gente vê muito jogador mal aí por causa de, de mente mesmo. Então a gente tem que trabalhar. Eu acho que a torcida ao longo do tempo está entendendo isso. Gostei muito do apoio da torcida com o Vargas, mesmo ele fazendo esses 2 erros de gol aí claros, a torcida entendeu. Então eu gostei bastante do jogo ontem. Eu acho que foi muito importante para a sequência da temporada. Eu acho que essa vitória foi a mais importante, né? Foi uma questão de divisor de águas, o que a gente ia disputar no grupo da Libertadores. Tem um importante jogo dentro de casa agora na Libertadores contra o Atlético Paranaense. Novamente, eu acho que a gente tem que ganhar, não pode pensar diferente, porque se for para pensar um empate, que seja na última rodada.
lá fora de casa, para classificar com saldo de gols que seja. Mas agora vamos ganhar, vamos fazer o simples. É o momento de apoiar, a torcida apoiar, o time tá apoiando o treinador. E sem o Kudê, né? Bacana como que o time se envolveu tanto sem o treinador dentro de campo. Gostei muito, achei que ia ficar um pouco bagunçado, foi muito organizado. Então é isso, eu estou muito satisfeito com o resultado de ontem, apesar de que poderia ser mais, mas é isso, a gente não pode cobrar muito de um time que não estava conseguindo balançar as redes. É isso aí. E aí, pessoal, qualquer consideração, comentário, opinião, concorda, não concorda? Você tem alguma coisa para agregar, algum ponto de vista, algo que você percebeu, algo que você notou que a gente não destacou aqui, a gente quer aprender com você também. Aqui no canal Fred Augusto, você tem voz, oportunidade, a gente quer ler os comentários aí também e saber o que você pensa, né? Até para poder trazer nos próximos programas, talvez você gostou de um jogador, não gostou de tal, ou você identificou algum comportamento, algum padrão da equipe, que você fala, o Galo tinha que explorar mais isso. Então comenta aí, deixa aí para a gente poder saber o que você está pensando também. Agradecer o Rodrigo pela ótima conversa. Tamo junto, e Vitor. dizer até a próxima, que o Galo vença o próximo jogo aí, um jogo difícil, complicado, contra um Botafogo que vive uma boa fase, uma grande fase, e que o Galo siga evoluindo dentro da temporada. Tamo junto, Vitor. Abraço, Massa Atleticana, e até a próxima. Abração, pessoal.